Olá! Se você é advogada ou advogado que atua em causas trabalhistas, eu lhe apresento a partir de agora uma ferramenta totalmente inovadora sobre montagem de propostas de acordo, que eu duvido que você já tenha visto algo semelhante. Para facilitar a compreensão, vamos imaginar que você está diante de uma reclamação trabalhista que conta com 3 pedidos correspondentes aos seguintes: horas extras, adicional de periculosidade e diferenças de verbas rescisórias, por exemplo, decorrente de uma alegação de rescisão indireta ou de uma justa causa que está sendo contestada. E para esse efeito, pouco importa se você estaria na condição de advogado do reclamante ou do reclamado. Após logar na ferramenta, você estará diante desta tela que está visualizando nesse momento, na qual você irá inserir algumas informações relacionadas aos pedidos que estão sendo postulados e a situação envolvendo essa reclamação trabalhista. E assim, começamos com o primeiro pedido. O primeiro passo, portanto, é informar o nome desse primeiro pedido conforme está aparecendo aí na sua tela. Depois você preenche o campo individualizado do valor das horas extras, ou seja, o valor que está sendo postulado a título de horas extras. E vamos considerar que esse valor corresponde a R$8.000. O passo seguinte é você informar qual é a sua percepção de risco sobre o resultado desse pedido específico. Isto é, qual seria a chance de êxito deste pedido de horas extras. Para facilitar, a ferramenta considera 7 níveis de risco, que vai do inexistente, que corresponde a uma situação na qual não há a menor possibilidade de êxito daquele pedido específico, até o risco total, que corresponde a uma situação em que haveria a certeza de êxito daquele pedido que estamos tratando. Vamos considerar que no caso das horas extras, você entende que as chances de êxito desse pedido específico correspondem a um risco muito baixo. Pronto! A partir da informação dada quanto ao valor do pedido e da sua percepção de êxito, com base em parâmetros metodológicos e probabilísticos inerentes às ciências das finanças, a ferramenta lhe informa qual seria o valor correspondente quanto a esse pedido específico diante dessa situação. Agora, vamos preencher as informações correspondentes ao segundo pedido, que no nosso exemplo seria do adicional de periculosidade. O primeiro passo, como fizemos antes, é informar o nome desse pedido. E um detalhe, a cada pedido que você insere, a ferramenta abre logo abaixo um novo campo para que sejam inseridos dados de um outro pedido. Seguindo o mesmo caminho que fizemos anteriormente, vamos agora informar o valor desse pedido. E vamos considerar aqui que ele corresponderia a R$9.000. Em seguida, informamos qual é a percepção de risco quanto a esse pedido específico. E vamos considerar aqui que ele seria médio. Depois vamos inserir o nome do terceiro pedido, que corresponde às verbas rescisórias. Na sequência, informamos o valor, que corresponderia aqui no nosso exemplo a R$5.000. Vamos considerar que, quanto a esse pedido, nós entendemos que o risco de êxito do reclamante é alto. Agora, vamos passar para um outro momento. Vamos inserir dados de variáveis que são mais gerais, ou seja, que não correspondem a pedidos específicos. O primeiro dado, que corresponde ao redutor ou desconto do reclamante, consiste naquele valor que o reclamante estaria disposto a abrir mão para resolver imediatamente e não se submetendo às incertezas da tramitação de um processo judicial. Eu alerto que se você achar melhor informar esse dado depois, não há problema algum, de modo que você pode seguir para os outros campos. E o campo seguinte corresponde ao custo do autor, ou seja, seria quanto o reclamante poderia ganhar ou deixaria de perder em uma situação, obviamente, que desvinculada do processo, caso resolvesse a situação imediatamente por meio do acordo. Por exemplo, se o reclamante tem uma dívida lá fora, e essa dívida sendo paga imediatamente e com o valor do acordo haveria essa possibilidade de pagamento, ele conseguiria, quanto a essa dívida, um abatimento, por exemplo, de metade do valor que tem a pagar. E eu esclareço que você também pode deixar esse campo em branco, se não for o caso de uma situação que se enquadre nessa condição. Ou mesmo, você pode, no campo anterior correspondente à redução ou desconto do reclamante, caso exista essa situação que eu mencionei, do custo do autor, você embutir naquele primeiro campo o valor correspondente a esse custo do autor. O último dado que você vai inserir corresponde ao custo do réu, que seria o quê? O valor que o reclamado deixaria de pagar caso o processo se resolvesse imediatamente. Isso pode envolver, por exemplo, despesas com o advogado, caso o processo não tenha que ser mantido até a última instância com a apresentação de recursos. Isso pode corresponder, por exemplo, a uns honorários periciais, quanto aos quais se entende que venham a ter que ser pagos mais adiante. Isso pode corresponder, inclusive, ao chamado spread, ou seja, a defasagem da remuneração do depósito judicial. Ou seja, quanto remunera o depósito judicial, caso que fica sob a responsabilidade da Caixa e do Banco do Brasil, comparado com aquilo que o reclamado poderia obter numa aplicação, que observa, por exemplo, a Selic, ou mesmo aplicando na sua operação. O fato é que esse custo do reclamado corresponde à despesa que o reclamado poderia vir a ter com a manutenção do processo e que deixa de ter, resolvendo imediatamente por meio de um acordo. Dentro desse exemplo aqui, nós consideramos que o reclamante estaria disposto a abrir mão ou reconheceria um desconto de R$2.000 para resolver o processo imediatamente, teria um custo de R$500 e o custo do reclamado corresponderia a R$1.500. Com todas essas informações lançadas, nós passamos a ter as seguintes informações como aparece aí na sua tela. O valor total postulado, que corresponde a R$22.000. O valor total individualizado com gestão de risco, que corresponde a R$9.050. Esse valor corresponderia àquele valor que não leva em conta as 3 últimas variáveis, ou seja, seria o somatório dos valores individualizados quanto a cada pedido, considerando a percepção da gestão de risco, ou seja, a percepção probabilística de resultado quanto a esses pedidos. E o último valor, que corresponderia a R$8.050, e consiste naquele que decorre não só do somatório dos pedidos com base na sua percepção de gestão de risco, mas considerando também as últimas 3 variáveis envolvendo o desconto do reclamante, o custo do reclamante e o custo do reclamado.
Pronto! Com isso, você tem uma proposta de acordo consistente, passível de ser sustentada com uma argumentação bastante tranquila em bases lógicas e racionais. Por outro lado, você pode discutir com a parte contrária cada uma dessas variáveis. Você pode discutir com a parte contrária a percepção de risco quanto a cada um dos pedidos, como também as 3 últimas variáveis correspondentes ao desconto do reclamante, ao custo do reclamado, enfim. O fato é que este tipo de proposta, estabelecida a partir dessa ferramenta, permite te tirar daquela lógica, daquele debate, daquela negociação, da barganha posicional, do estica e puxa, que muitas vezes não está relacionada a nenhuma base e nenhuma premissa sem racionalidade alguma. Ou seja, é a barganha pela barganha. Por fim, eu alerto que o uso da ferramenta pressupõe, naturalmente, que os valores correspondentes a cada pedido estejam corretos. E se você tem receio ou dificuldade quanto a isso, eu lhe convido a assistir o meu mini curso de noções de cálculo trabalhista. Esse curso foi construído de uma maneira bastante tranquila e bastante didática, e eu não tenho dúvida que você assistindo você terá todas as condições de analisar valores de pedidos indicados em petição inicial, em contestação, ou mesmo discutir na mesa de negociação. Essa ferramenta que eu acabei de lhe apresentar se chama SCAPA, Sistema de Cálculo de Proposta de Acordo. Adquirindo meu curso de negociação voltado à solução de conflitos trabalhistas, você ganha acesso pleno e permanente ao SCAPA. E também faz parte do curso um módulo com um mini curso de noções de cálculo trabalhista que eu mencionei anteriormente. Eu espero que essas informações sejam úteis e lhe ajude a obter bons acordos.